tive, acho que foi de terça para quarta ou de segunda para terça, não me lembro. Eu me acordei no meio da madrugada como se eu estivesse pregando aqui. E então me veio ao coração, naquele momento, essa palavra que nós vamos estar lendo aqui agora. Vamos ler Lucas, capítulo 16, versículo 19. Glória a Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Receba os irmãos, saudação de nossa igreja. O Senhor tem nos chamado para dirigir um pequeno rebanho ali no estado do Rio Grande do Sul. E Deus tem abençoado o trabalho de maneira que ele tem se estendido também para Uruguai, Argentina, Paraguai, Portugal, também Estados Unidos. E o Senhor tem nos ajudado e tem tido misericórdia de nós. Então receba a saudação de nossa igreja também, ali no Brasil. Vamos ler então Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Meus amados, em primeiro lugar, precisamos dar algumas explicações históricas antes de nós entrarmos na análise destes versículos lidos. A primeira coisa que quero salientar é o que significa a expressão Moisés e os profetas. No verso 29, a Bíblia diz: Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Essa expressão Moisés e os profetas é uma expressão que naquele tempo significava o mesmo que hoje significa a palavra Bíblia. A palavra Bíblia não está na Bíblia. A palavra Bíblia significa uma coleção de livros. Vem do grego. Biblos no grego é livro. E o plural, Bíblia, livros. Uma coleção de livros. Então, naquele tempo, a Bíblia, quando alguém queria se referir à Bíblia, dizia Moisés e os profetas. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito por Moisés e pelos demais profetas. Então, quando alguém queria falar em Bíblia, falava Moisés e os profetas. Então, quando você lê aqui Moisés e os profetas, na sua mente, você pode traduzir para o nosso linguajar de hoje, para a palavra Bíblia. Poderíamos dizer, então, respondeu Abraão, eles têm a Bíblia, ouçam-na. Entenderam? Quantos entenderam? Então, esta expressão que naquele tempo os judeus usavam, Jesus usava para se referir à Bíblia que eles tinham até aquele momento. Glória a Deus. Queremos também salientar e explicar para os irmãos que a Bíblia aqui fala a respeito do pai Abraão. E pai Abraão, na Bíblia, ele tipologicamente representa a figura de Deus. Tipologicamente, não estou dizendo que Abraão seja um Deus, não. Assim como Davi representa tipologicamente a Jesus e outros, José. Pai Abraão representa a figura de Deus. Amém? Glória a Deus. Abraão, nele foram abençoados todas as famílias da terra. Abraão tanto é o pai da igreja quanto é o pai do povo de Israel. É o chamado de pai da fé no Novo Testamento, assim como os judeus o chamam de pai. Muito bem. Dito isto, meus irmãos, vamos então entrar nesta história que Jesus relata. E a primeira coisa nessa história que há de importante é a primeira palavra. Jesus disse havia. Verso 19, Jesus começa dizendo havia. Esta história, portanto, não é uma parábola, não é uma ilustração, mas é uma história real. Jesus disse havia. Tanto no verso 19 quanto no verso 20, Jesus de novo começa com a expressão, com a palavra havia. Existia, existiu, realmente houve. Não é somente uma história que eu estou contando, não é somente uma ilustração da natureza, não. Jesus estava dizendo, isto aconteceu. Eu vi isso acontecer. Havia. E Jesus começa dizendo que havia certo homem rico. Jesus, ele não se contenta em dizer que este homem era rico, mas ele começa a dar detalhes a respeito da riqueza deste homem. E Jesus então começa dizendo que ele se vestia de púrpura. Que é púrpura? Púrpura é uma cor derivada do vermelho. E esta cor era extraída de um molusco. E esta cor era a cor mais cara que existia na época. A cor mais difícil de ser extraída da natureza era a cor púrpura. E esta cor, portanto, era chamada de a cor dos reis, ou a cor real, porque era a tinta mais cara para se obter naquele tempo. Se alguns que estão de vermelho aqui entrassem na igreja naquele tempo, as pessoas olhariam para você e diriam assim, de púrpura. Então este homem vestia-se de púrpura. Jesus começa a dar detalhes a respeito da sua riqueza. Vestia-se de púrpura. Jesus continuou dizendo ainda, se vestia de linho. Linho, mas não era só qualquer